Eu estou muito feliz em estar aqui nessa noite com vocês. Sejam todos bem-vindos. Aqui o pessoal estava no reencontro, né? Está todo mundo aqui no reencontro, né? Pessoal, o GG, a Linda e o senhor Taviano, né? Vocês vão pegar um embalo hoje. Então vamos começar o culto, então. E eu queria te convidar, queria na verdade te agradecer. Tá? Fala para a pessoa que está do lado, obrigado. Obrigado por servir a Deus. Obrigado a dizer não pelo pecado todo dia. Obrigado por estar aqui nessa noite, né? Para a gente poder cultuar. Né? E eu quero compartilhar uma palavra de segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. O apóstolo Paulo escreveu essa carta para encorajar a igreja de Coríntios. Ele deixa aqui no capítulo 4 uma lição. 4:18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporárias, e as que não se veem são eternas. Engraçado que o que distrai dentro de nós, o que a gente não vê, que é os nossos sentimentos, nossas emoções, e aquilo se sente, o que estraga, que nos trava, nos paralisa, são o quê? As coisas que se veem. Tudo que está do lado de fora atrapalha o lado de dentro, que a gente não consegue ver, não consegue sentir. Mas o engraçado é que o lado de fora ele passa. Né? Nós estávamos lá embaixo, agora estamos aqui em cima. Esse tênis que está calçando, ele vai ficar velho um dia. A tua casa que tu mora, daqui 100 anos, vai ter outra pessoa morando nela. Nós vamos estar na cova, se Jesus não voltar, vai estar no cemitério. Ou seja, aquilo que não se vê é mais real daquilo que se vê. E ele fala no versículo antes, a nossa leve, momentânea tribulação vai atrair um eterno peso de glória. Né? E glória é algo invisível, mas que se sente. Ou seja, Deus está falando o seguinte: não se distrai com aquilo que se vê. Esse problema passa. Ele passa, ele é temporário. Se concentra naquilo que é invisível. Porque tudo que é visível foi feito do invisível. Então significa que a gente tem que dar mais importância pelo invisível. E todo aquele que crê no invisível, a fé ela é invisível, mas ela é testificada por obras. Mostra-me tua fé através das obras. Então, se a gente entende isso, nós não travamos. Esse problema aqui, ele passa. Esse fulano de tal, ele não vai ficar assim o resto da vida. Uma hora ele vai se enjoar dessa vida e vai ter que se transformar. Essa situação, ela vai ter que mudar, porque ela aqui é temporária. Então, não se perturbe com aquilo que é temporário. O tempo está acabando. Então, é um ciclo novo. Então, nós temos que entender que esse tempo ruim, essa situação ruim, ela já está passando. Porque você tem que entender que é temporário. Então eu quero te convidar a ficar de pé agora. Nós vamos atrair a presença de Deus, nós vamos chamar a presença de Deus, porque o culto ele também é temporário aqui, né? Dura 2 horas, é temporário, mas aquilo que é derramado é eterno. Então tudo aquilo que é eterno dura para sempre. Um legado ele vive mais do que nós. Fica para os netos. Uma herança, a maior herança que existe é um legado que dura mais que nós mesmos, porque é eterno. Então tudo que é aquilo que é eterno é o que mais tem valor. E nós somos eternos. Vamos orar ao Senhor agora. Feche seus olhos. Agradeça a Deus por essa noite, por essa oportunidade, por esse fôlego de vida. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui por mais um dia, Pai, por esse reencontro, por o Senhor não ter desistido de nós. Diga ao Espírito Santo, obrigado por não desistir de mim, porque mesmo eu não merecendo, o Senhor se importa comigo. Por isso, Pai querido, nós pedimos a Tua graça nessa noite, a Tua presença. Eu peço, Senhor, que o Senhor rasgue o céu aqui nessa noite, Pai. No nome de Jesus.
escancara os céus, dá liberdade aos anjos do Senhor aqui. Que seja uma noite sobrenatural, que a gente venha sair do natural, entrar no sobrenatural, viver algo novo, sair daqui carregado com coisas eternas, Pai, e deixar aqui as coisas passageiras, temporárias, no nome de Jesus. Rasga os céus nessa noite, Pai, fica conosco e não desiste de nós. Usa cada um aqui nesse altar para nós sairmos daqui carregados das coisas eternas do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Com esse coração de adoração e de entrega, feche seus olhos no seu lugar. Comece agora a atrair a presença do teu Espírito para ti. Comece agora a chamar a atenção de Deus. Pai, oramos, Espírito Santo de Deus, crendo que o Senhor se move nesse lugar. Ainda nessa atmosfera do sobrenatural, Pai, te pedimos, se revela para nós, Jesus. Espírito Santo de Deus, amamos a Tua presença, ansiamos pelo Teu Espírito, te damos honra, glória, louvor e adoração nesse ambiente. Oh Jesus, a nossa canção e a nossa adoração nesse tempo é permanecer na Tua presença, permanecer nos atos do Teu amor. Essa é a nossa promessa para Ti, Jesus. Gastaremos a nossa vida, Espírito Santo de Deus, amando o Senhor, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Jesus. Sim, Deus. A luz para o mundo, esperança da terra. Eu não sou mais meu. Só você que não se pertence mais. E ofertou a sua vida para Deus, entregou assim como Ele se entregou por você. Cristo, Tu és minha voz. Um trigo esmagado, vinho novo e um pão. E eu não sou mais meu. E eu não sou mais meu.
Me ajuda com a sua, Jesus. Oramos, Jesus, nesse tempo, e essa é a nossa oração. E essa é minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti. Não será segredo. Por onde a gente passar, falaremos do Senhor, Jesus. Só sabemos viver Jesus, respirar Jesus, falar Jesus, andar Jesus. Todo o movimento do nosso corpo inala Jesus. É o que ecoa entre nós, é Jesus, 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 Jesus. Não sabemos falar em outra coisa ou de outra coisa a não ser do Senhor, Jesus. Por isso fomos tocados. Oh, Espírito Santo de Deus, remove os medos, a vergonha. Remove, Jesus, aquilo que vem para paralisar, impedindo de levar o teu nome, Espírito Santo de Deus, aqueles que ainda não te conhecem. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Santo, 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 santo. Oh, nesse lugar, Jesus. Essa é a nossa oração, Deus. Queremos ver tua presença. Queremos ver a tua face. Queremos ver tua presença. Queremos ser então vem, amado vem, então vem, amado vem, e então vem, amado vem, e então vem, amado vem. Tua face, queremos ver tua presença, queremos ver a tua face, queremos ver tua presença. Queremos ser então vem, amado vem, então vem, amado vem, então vem, amado vem, amado vem.
sua voz. Então vem, amado, vem, Jesus. amado, vem. Então vem, amado, vem. Vem, beijo. Vem, beijo. Com tua glória. Olha isso. Vem, beijo-me. Com tua glória. Deixa eu escutar o Senhor nessa canção. Vem, beijo-me. Com tua glória. Vem, beijo-me. Com tua glória. Essa é a nossa oração, Jesus. Nos veja com quem o Senhor é. Nos veja com quem o Senhor é. Nos marca, Jesus. Nos marca, Jesus. Nos marca, Jesus. Nos marca com quem o Senhor é, Jesus. Essa é a nossa oração nesse lugar. Essa é a nossa oração nesse lugar. E o nosso coração canta e adora o Senhor. Nos veja com quem o Senhor é. Nos veja, Jesus. Nos marca, Pai. Nos marca, Jesus. Nos marca para que essa marca seja a única evidência. Seja a única coisa que apareça, Jesus. Desce, Espírito de Deus. Desce, Espírito de Deus. Oh, Pai, nos humilhamos diante da Tua presença. E te pedimos o beijo da Tua glória. Te pedimos, nos marca, Jesus, com quem o Senhor é. Nos marca com quem o Senhor é, Jesus. Faça sua oração nesse lugar e peça a Ele. Me marca, Jesus, me marca, Jesus. Me marca com quem o Senhor é, Jesus. Oh, Pai, Pai todo poderoso. Te pego pra fora, Jesus. Vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir. Vem Jesus, vem Jesus. Te pedimos, Espírito de Deus, flutua teu rio no meio de nós. Nos envolve nessa atmosfera de glória, Senhor. Desce Jesus, em Espírito de Deus. Com a mesma intensidade que o Senhor desceu no dia de Pentecoste, vem sobre esse lugar. Oh, deixa o teu rio Fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar, até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar, até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar, até me consumir. de dentro para fora, Jesus. Faz algo poderoso, gigantesco e extraordinário, Pai. Dá-nos essa liberdade. Vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra
Ah, Espírito Santo de Deus, que em gratidão, Espírito de Deus, entregamos tudo, tudo, Jesus, tudo, Jesus. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra mim apedrejar. Meus certinhos, meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma graça tira até quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Senhor, sara seu coração de toda culpa, de toda acusação. Cadê aqueles que te apontavam? Cadê aqueles que te apontavam? Não sobraram um sequer para te acusar. Você é livre! Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício, pelo favor que eu não mereço, mas ainda assim o Senhor fez. Ele me perdoou. Em resposta a ti, Jesus. Ele me Quando não por nada, perdoou. Pai. A sua graça, Te agradecemos, Jesus. me alcançou. Te agradecemos, Jesus. Nada substitui a sua presença dentro de nós. Nada toma o teu lugar dentro de nós, Jesus. Oh, cante isso aí. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada.
Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que afirme, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Obrigado pelo teu sacrifício, Jesus. Obrigado pelo teu favor, Jesus. Obrigado por esse acesso ao Pai. Obrigado por me devolver a esse lugar, Jesus. Obrigado por me colocar de volta no jardim. E agora eu também posso chamar Ele de Pai. Eu também posso reconhecer essa paternidade, graças a você, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por devolver de novo. Por devolver de novo o jardim do encontro. Obrigado, Jesus. Eu não merecia. Obrigado, Pai. Obrigado pelos relacionamentos. Eu não merecia. Obrigado por esse acesso, por esse caminho, Jesus. Hoje é sua morada, a minha alma buscava. E nada me completava. A tua presença que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Isso é de verdade? Isso é de verdade o que você está declarando? Declare essa oração mais uma vez. Mas declare para o mundo inteiro ouvir que essa é a resposta do sacrifício. E declare que Ele verá o fruto do penoso trabalho dele. E que a resposta da gratidão disso é a sua vida para Ele. E você entrega tudo. Decida isso dentro de você. Cante essa canção não como uma canção, mas como uma oração. E diga a Ele: eu não te troco. Não há espaço pra mais nada. Tudo vazio que havia em mim. Hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir ali rapidamente em Provérbios. Hoje tem bastante coisa para acontecer, né? Provérbios 3. Amém. Glória a Deus. Provérbios 3 fala assim: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te trarão, olha isso,
porque eles lhe trarão longevidade e anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço e escreve-a na tauba do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens e do homem. 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amém? Em nome de Jesus. Não sejais sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros de fartura e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te aborreças com a sua repreensão. Amém? Porque o Senhor, ele repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Amém? Glória a Deus. O Senhor, ele repreende, né? Assim como o pai a quem quer bem. Essa palavra até foi ministrada hoje ali, né? No reencontro, né? Mas uma palavra que eu fui muito tratada nesse reencontro também fala aqui no 5, ó. Confia. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Amém? Amém. E aqui ele fala no 3, filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Guardar os mandamentos do Senhor, né? E esse momento é um momento onde a gente oferta, onde a gente dizima, onde a gente traz os nossos votos. E muitas pessoas falam, é trazer dinheiro para a pastora, é trazer dinheiro para a igreja. E não é isso. A gente não traz dinheiro para a pastora, a gente não traz dinheiro para a igreja, a gente obedece um mandamento. Quem que mandou? Foi o apóstolo? Foi a apóstola? Não, foi Deus quem mandou. É Ele quem manda e obedece quem é inteligente, né? Manda quem pode e obedece quem é inteligente, né? Então Deus pode, né? Deus pode todas as coisas. Ele é dono do ouro e da prata. E Ele nem precisa, né, do nosso dinheiro, Ele nem precisa do nosso ouro, da nossa prata, mas Ele precisa, não, Ele quer, Ele manda no nosso coração, no nosso entendimento. Na verdade, Ele não manda no nosso coração, não é? Ele diz que a gente tem livre-arbítrio, mas Ele espera que o nosso entendimento, aqui fala, né? Não te estribes no teu próprio entendimento, né? Mas, vamos ver ali. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então, o nosso coração tem que guardar os mandamentos do Senhor. Ele diz que a gente não te estribes aqui, ó. Confia no Senhor, no 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E às vezes as pessoas querem que a gente entenda que é errado dar dinheiro, que é errado dar dízimo, né? Quantas pessoas aí falando besteira na internet, né? Falando besteiras ao vivo e a cores mesmo, pra mim e pra você. Quantas vezes eu e você já ouvimos, né? Tu dá o dízimo, tu dá oferta, tu dá dinheiro lá naquela igreja, tu dá dinheiro para pastor. E não é isso. A gente obedece a Deus. Deus manda. Não te estribes no teu próprio coração. Nem faça no teu próprio entendimento. Guarda o teu coração. O teu coração observe os meus mandamentos. E foi o Senhor que mandou a gente ofertar, a gente dizimar.
Porque Deus quer o nosso dinheiro? Não, Deus quer o nosso coração. Diga assim, Deus? Ele não quer o meu dinheiro, Ele quer o meu coração. Mas onde está o meu coração? A Bíblia diz, onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Então, se o meu coração estiver no dinheiro, o meu coração não está em Deus. Deus não pode contar com o meu coração. Mas Deus quer contar com o meu e com o teu coração. Deus não quer que a gente se estribe, Ele quer que a gente confie. Confie nele, né? Confie no Senhor e na força do seu poder. E Ele ali então fala, né? Que Ele vai fazer transbordar os nossos lagares, os nossos celeiros, vai superabundar. Amém? Ele, como a apóstola sempre gosta de dizer, vai abrir as janelas dos céus, vai derramar uma bênção tal. Então, Ele quer nos abençoar. Ele não quer tirar de nós. Ele quer só o nosso coração. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E como a gente cantou aqui, né? Que a gente... Tudo é Deus para nós, tudo é Jesus para nós. Então, se tudo é Deus, tudo é Jesus, como que eu posso reter algo que é de Jesus também? Foi Ele que me deu saúde para trabalhar, foi Ele que me deu um emprego, porque a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então, se você tem um emprego, amém, glória a Deus, né? É porque Deus abriu uma porta para você. Porque se Deus fechasse, não abriria nenhuma porta, né? Então, e Ele não pede mais do que 10%, né? Como Ele é bonzinho, né? Como Ele é bom, como o Senhor é maravilhoso, né? Ele pede 10%, né? O nosso coração Ele pede inteiro, né? Mas para ofertar e para dizimar, Ele pede 10% do nosso dízimo, e a oferta é voluntária. O que é voluntária? É aquilo que o teu coração prontamente entregar. Então tudo depende, entenderam? Tudo depende de coração. Voluntário, 10%, tudo depende de coração. Então não destribes o teu coração, mas cumpre o mandamento, que é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Então você vai, sem mais demoras, né? Segurar na tua mão a tua oferta, o teu dízimo. Se você não tem hoje, se você já ofertou no reencontro, né? Mas que o teu coração seja assim, não só hoje, mas todos os dias, né? Desprendido, obediente, sabendo que Deus é aquele que multiplica, Deus é aquele que dá, Deus é aquele que abençoa, Deus é aquele que abre as portas, aquele que prospera, aquele que abre janelas do céu, aquele que derrama bênçãos sem medidas, recalcadas, sacudidas e transbordantes sobre o seu regaço. Amém? Segure na tua mão a tua oferta, o teu dízimo, e venha, se você pode hoje, né, com esse coração, né? Com esse coração. Não é com o que você tem na mão. Porque você pode vir aqui com algo na mão, sem coração. Entende? Você pode vir com algo na mão, sem coração. Mas se você vir aqui na frente com algo na mão, mas com coração, Deus olha o teu coração. Deus não olha nem para a tua mão, né? Ele olha o teu coração. Amém? Então, com esse coração, né? Com alegria, a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Amém? Então, você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta, aquilo que você tem no coração. Amém? Em nome de Jesus. Eu
nome de Jesus. Abençoa, Senhor, essas ofertas que as bênçãos venham correndo mais do que o cavalo para a mão do teu filho, para a mão da tua filha, para a casa do teu filho, para a casa da tua filha, Pai. Em nome de Jesus, que essas bênçãos se multipliquem, Pai, em 30, 60 e 100 por um. Em nome de Jesus, que as bênçãos que enriquecem e que não acrescentam dores venham sobre os teus filhos, que decidiram guardar o coração, confiar no coração, não se estribar nos seus próprios pensamentos ou entendimentos, mas obedecer, Senhor, os teus mandamentos. Declaramos a bênção que enriquece e que não acrescenta dores vindo sobre os teus filhos. Abençoa, consagramos esses dízimos, consagramos essas ofertas e declaramos a bênção instalada no nome de Jesus. Amém. Amém. Tendo as mãos no vaso, né? Os projetos de vida, Senhor, sabemos que ainda tem um tempo, Pai, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Pessoas ali, Pai, que precisam de uma restauração, que precisam das tuas mãos sobre elas. Determinamos restituição, determinamos restauração, determinamos libertação. Esses vasos sendo restaurados em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória, Pai. Esses pedidos, Pai, sendo, Senhor, em nome de Jesus, esses projetos, cada pedido que ali está, cada sonho, Senhor, venha realizar segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Pai. Em nome de Jesus, se manifesta na vida dos teus filhos, como o Senhor quiser, Pai. Escreve uma nova história, Pai. Senhor, abre as janelas do céu, abençoa a família, casamentos, casa própria, casa, carro, emprego, saúde, libertação dos vícios, das drogas, aquilo que está ali, o desejo do coração do teu filho, tu sabes, Pai. Então realiza conforme a tua vontade, no nome de Jesus. E toda a honra e toda a glória seja para ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas para Jesus, amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Quantos estão felizes? Amém. Aleluia. Cansados, mas felizes, né? Correndo na velocidade dos cavalos, não é? Quero chamar o pessoal que passou pelo reencontro, em nome de Jesus, para poder estar testemunhando aquilo que Deus fez na sua vida nesses 3 dias que nós estamos aqui, desde sexta-feira, né? Desde sexta-feira, morando na casa do Senhor, né? Vamos ver o que o Senhor fez nesse lugar. Queridos, boa noite, graça e paz. Para mim, esse encontro foi literalmente sobrenatural. E eu lembro que eu pedi muito a voz no encontro, face a face, pedi. Persegui, não venci nada. Aí, chegou uma hora que eu me dei por cansado, falei, quer saber? Quem não quer mais agora sou eu. Aí quando a apóstola trouxe o reencontro, eu falei assim, e o Alex olhou pra mim, tá feliz? E eu, tipo assim, eu tava nem mais com a mim no meio do caminho a desistir. Glória a Deus que permaneceu. O meu reencontro, eu achei que, quando eu vi aquela imagem, eu falei, eu vou andar sobre as águas, eu vou receber poder, e vai ser louco, vai ser, meu Deus, aí eu saí, ninguém me para mais, eu não sei o que, isso, aquilo, outro. Eu fui com esse coração. Daí a apóstola me pegou ali e falou, o reencontro não tem nada a ver com face a face, me deixou meu coração segundo ao reencontro. Daí eu falei assim, tá bom, né, eu vou assim mesmo. Eu já fui pego logo de primeira, quando eu entrei nesse lugar, que eu sentei naquela cadeira, que eu sentei de frente ao trono, eu falei assim, Deus, eu sou importante nesse nível, sabe? De sentar de frente para o Senhor, não mereço nem estar aqui, sabe? Eu sentei de frente, aquilo ali foi muito confronto para mim, eu não estava nem abrir o olho, porque eu ficava, Deus, eu não mereço. E aí, pronto. O segundo dia, a primeira ministração já me pegou de novo. Porque eu não sei se acontece com vocês, mas eu, quando eu vou ser líder, às vezes eu tenho que chegar aqui na minha cabeça, né? Então, sorriso na cara, opa, agora volta o líder. E tinha que pagar bonito. E dentro de mim, arrasado, frustrado. Eu passei por um tempo na minha caminhada que eu fui muito ferido. E quando eu cheguei no encontro, eu falei assim, Deus, por que eu carrego tantas feridas e eu sou tão novo na caminhada, sabe? Ainda tenho tanto para conquistar, tanto para avançar. E Deus falou, porque você cuidou de muita gente. Não com orgulho nem soberba, sabe?
é que o que me deu as experiências foi as pessoas que eu cuidei. E eu fui muito coração com essas pessoas. Não medi para poder entregar, eu entreguei com tudo, por isso me frustrei, fui traído, fui rejeitado, fui abandonado. E essas feridas me causaram muita dor. E o que mais me doía era não poder chorar, não poder lamentar, não poder lamber minhas feridas, porque eu era um líder, eu tinha que continuar. E eu olhava para a apóstola, olhava para a Tawane, olhava para a igreja, olhava para a liderança e falava assim, cara, eu amo isso aqui, mas eu não vou conseguir me livrar disso aqui de qualquer jeito, então eu vou ter que procurar um meio para me livrar disso aqui. E aí eu acabei pecando, caindo na pornografia, não consegui avançar porque eu queria avançar, não porque eu fui tentado. Uma coisa quando tu é tentado, eu não fui tentado, eu fui porque eu queria pecar para poder sair. Esse foi o meu coração. Porque eu já não aguentava mais, eu queria chorar, eu queria parar, e eu não tinha como parar, porque eu tinha dito sim, eu queria parar. Enfim, só que eu caí, me calei. E aquilo virou uma bola de neve dentro de mim. E aí, quando eu procurei a apóstola para poder confessar meu pecado, eu já tinha sujado, enfim, já tinha feito muita coisa ruim, sabe? Já tinha tocado, enfim. E aí, quando aquilo virou uma bola de neve, aquilo começou a virar uma perseguição dentro de mim. E a hora que eu procurei ela, passei um tempo fora, e eu falei assim, agora eu vou ficar fora e depois eu volto resolvido. Eu voltei, fiquei, e aí eu confessei meu pecado para ela, fui tratado, me arrumei, só que eu nunca tinha pedido perdão para ela por ter errado e continuado em cima daquilo que há 27 anos ela paga um preço para manter limpo, para manter santo, para manter íntegro, para manter reto. E nesse encontro eu falei assim, Deus, eu preciso pedir perdão. Só que todo mundo sabe que eu caminho muito com a apóstola, então eu estou muito com ela. E para mim eu tinha muita dificuldade. Toda a vida eu vinha para pedir perdão e eu segurava porque eu morria de vergonha, eu não quero voltar nesse assunto. Que para mim é muito constrangedor, para mim é muito ruim voltar nisso. Sabe, pedir perdão à liderança, mas nunca pedir assim, me perdoem e você não precisa saber, eles estão sabendo agora o que eu fiz junto com vocês, porque eu preciso expor isso, porque eu não quero que isso me persiga mais. E eu fui ali e pedi perdão à apóstola. E quando eu pedi perdão à apóstola, como pastora, como apóstola da minha vida, como minha líder, eu tremi. Gente, eu tremi, eu não conseguia parar de tremer. Do tanto que eu estava oprimido com aquilo dentro de mim. E aquilo estava me sufocando. Eu falei, apóstolo, eu preciso te pedir perdão como pastora, como líder, porque eu errei não por falta de direção, não por falta de cuidado, não por falta de atenção, mas porque eu quis errar, eu transmiti. Então eu pequei porque eu queria pecar, eu pequei consciente, eu não pequei porque eu, claro, me distraí porque me levou aquilo ali, mas quando eu cheguei a pecar, eu sabia o que eu estava fazendo. Enfim, pedi perdão a ela, me arrependi e fiquei pronto. Agora eu estou livre. Aquilo me aliviou. Fomos para hoje, e aí chegou a hora de novo da meditação de perdão, e eu falei assim, já fui ferido por muita gente, tá? E já perdoei toda essa gente. E eu acho que a maior prova disso é a forma como eu me dou com essa gente que vocês veem por aí, né? Às vezes alguns de vocês têm a oportunidade de me ver encontrar essa gente, vocês veem que meu coração, né? Não que eu... Enfim, vocês veem que eu acho normal, porque não fede mais pra mim, sabe? Eu estou bem resolvido nessa questão de perdoar e, enfim, continuar vivendo. Eu sentei, eu vi todo mundo indo lá, eu fiquei olhando, eu falei, bem, nossa, por que eu não vou lá? E todo mundo ia um, ia outro, vou lá. Eu falei assim, Deus, não tem para perdoar, estou bem resolvido, eu fico buscando. E aí veio outro preço. Eu nunca recebi o perdão da igreja pelo meu pecado. E quando aquilo veio do meu espírito, foi como se a igreja caísse em cima de mim. Veio um peso. E eu falei, Deus, eu queria chorar, eu queria soluçar, eu queria gritar, eu queria me espernear. Eu falei, Deus, o que é isso? Eu levantei. Daí quando eu levantei, eu falei, eu vou na apóstola. E fiquei parado, eu falei, meu Deus, já pedi perdão hoje, vai eu de novo, vai parecer que o perdão dela não valeu de nada. Mas eu fui nela, eu falei assim, apóstolo, eu preciso que a senhora me perdoe como igreja. Eu preciso do perdão do milagre. Porque no passado eu também disse que eu não me via aqui dentro. E hoje eu não me vejo sentar aqui. Eu sou apaixonado por esse lugar, eu sou apaixonado por vocês. Eu sou apaixonado por essa liderança, eu sou apaixonado por esse lugar. E isso era algo que me perseguia. Toda a vida que a apóstola tocava nesse assunto, como um testemunho, não me perseguia, aquilo virou a mesma coisa, uma facada dentro de mim. Como é que você é isso? Ela nunca vai esquecer, ela nunca vai esquecer, ela nunca vai esquecer. E eu fiquei... E aí ali eu pedi perdão, ela me perdoou. Gente, acho que pra mim foi de verdade, o peso foi removido, eu fiquei mais leve. E eu queria de novo reforçar esse pedido de perdão ao apóstolo,
por ter profanado aquilo que a senhora tanto santificou e pagou o preço, para poder manter de pé. Foi o lugar onde eu recebi honra, onde eu recebi dom, onde eu fui curado, onde eu fui transformado. E eu simplesmente dentro de mim esqueci tudo isso, joguei para o lado, joguei para o canto e quis aprontar e sujar como ingratidão, cuspi no prato que eu comi. Quero pedir perdão à equipe da liderança, porque vocês tinham todo o direito de me lixar, de botar no canto, socar, gritar, até eu ficar branco, sabe? Até mudar de cor. Vocês têm todo o direito disso. Mas eu não vou fazer, eu vou ter que fazer como? Eu quero de verdade, eu quero essa parte pedir perdão a vocês. Perdão, vocês me perdoem, vocês me liberem, porque assim, eu amo trabalhar com vocês. Eu amo vir para essa reunião, eu amo estar junto, eu amo participar de tudo que vocês estão. Eu amo dizer sim, eu amo servir a Deus com vocês. Para mim é muita honra, de verdade, estar com vocês. E eu quero pedir perdão à igreja, porque eu fui separado, Deus me deu a unção para poder cuidar de vocês, e quando era hora de eu respaldar isso, eu decidi errar com vocês. Então eu quero pedir perdão, de verdade, à igreja, sabe, a vocês como igreja, e que nunca mais na minha vida, sabe, eu cogite mudar o meu coração, sabe, eu cogite por causa de uma frustração, por causa de uma feridinha, querer abandonar vocês. A pastora Gabriele, para mim, hoje foi muita cura para minha alma. Ver aquela mulher aqui, com 4 dias que ganhou neném, gente andando para lá e para cá, ministrando, sabe, cara, aquilo ali acabou comigo. Eu, por conta de um abandono, uma traição, quis pecar, poder sair de cena, e ela veio aqui, gente, e ministrou o nosso coração, fez aquilo que ela foi chamada, e para mim, cara, de verdade, aquilo acabou comigo. Aquilo acabou. Eu falei, o que essa guria vai fazer aqui hoje? Sabe, porque eu olhava assim, eu falei, cara, eu já fiz uma cirurgia no passado, sabe? E eu sei que não é fácil aquilo ali, sabe? Eu falei, cara, e ela estava aqui, ela ia lá, ela ficou em pé. Eu falei, meu Deus, nada para essa mulher. Eu falava com a tal, eu falei, eu quero saber onde essa mulher colocou Jesus. Eu falei com a pastora, eu quero saber onde é que Jesus está dentro da vida dela, porque nada para ela, sabe? Então assim, gente, de verdade, e outras coisas mais que Jesus tratou no meu caráter, né? Eu entendi os temperamentos, que entendi a vida dos irmãozinhos, entendi que o Valmir me persegue por causa do temperamento, né? Então para mim foi muito renovador, sabe? De verdade, assim, eu precisava para poder dar um marco na minha vida, porque eu fui ferido, sim, mas nada pesou tanto quanto ser ferido no meu ministério, que é aquilo que eu tanto zelo e que eu tanto amo. Então eu precisava ser específico nisso, porque eu preciso romper daqui para frente. Eu ainda quero me tornar um pastor nesse lugar, eu ainda quero pastorar um filial, e para isso eu preciso passar por cima disso. Boa noite, igreja. Espero que todos estejam bem. Eu cheguei aqui assim, né? Desse jeito. Mas essa a pastora Bárbara consegui mostrar minha afeição como é que é. Sem máscara, sabe? Essa oportunidade que a apóstola deu está sendo surreal para mim. Sobrenatural também. E é muito bom estar vivendo esse negócio aí. Tipo, que jamais eu achei. Tipo, porque eu já frequentei essa igreja faz um ano atrás, eu acho, por aí. E eu parei de vir em questão de, tipo, de prazeres do mundo lá fora. Tipo, eu também quero pedir perdão para vocês também. Sobre temperamentos, esse negócio foi muito bom. Muito, muito bom. Como que é? Mais? Eu sou fleumático. Descobri que eu sou fleumático. Isso é muito bom. E agradecer ao Lucas também, por nunca desistir de mim, vai lá na célula. E eu também eu era vigia. Eu vim aqui só pra igreja, só pra ficar vendo como é que era, não leva nada a sério. Eu vou falar a verdade aqui, sem desvio nenhum falar. Eu sabia como eu vinha, ficava olhando como é que era, e não levava nada a sério. Aí saí daqui, colocava meu fone de ouvido e colocava a música do mundo. Mas a partir de hoje, se Deus quiser, não vai ser mais assim. E é isso. Eu não vou falar muito porque acho que não sei quem que passou. Eu não sei quem que passou pelo. Não sei quem que passou pelo encontro aí, eu vi encontro. O que vai passar, né? É uma experiência muito boa. Muito, muito boa. Esses 3 dias foram os melhores 3 dias da minha vida. Sobre o que o pastor também falou sobre traumas de familiares, né? Sobre meu pai, até coloquei o nome dele lá na cruz. Tipo, meu pai ele é um cara muito batalhador, sabe? Bastante, tipo, de dia à noite, noite e dia.
Só que tinha um problema com a bebida, sabe? Problema com a bebida. E ele era minha motivação era ele. Tipo, eu chegava da escola, eu não trabalhava. Eu chegava da escola, ele estava sentado no sofá. Sentado, né? Cansado. E eu nunca pude chegar nele, dar um abraço nele e falar que eu te amo. Eu sempre fui bem rancoroso. Porque eu cresci vendo ele batendo na minha mãe, sabe? Aí tipo, meio que ficou aquela bolinha. Não foi tu, não odeio meu pai, jamais. Pô, amo ele pra caramba, até gostaria muito de ver ele sentado aqui na minha frente. Mas, graças a ontem, eu consegui perdoar isso. E agora eu tô mais leve, tô me sentindo uma pena. Sinceramente, tô me sentindo uma pena. E é isso, quero agradecer a gente, todo mundo aqui. E a Tu, que nunca desistiu de mim também. Sempre me... A Tu mesmo. Te amo, viu? E é isso mesmo. Glória a Deus. Eu não sei nem o que falar. Eu sei que desde o começo, assim, eu pensei assim, pô, já foi tanto reencontro, né? Já passei por tanto reencontro e o fleumatismo é uma bênção, né? Eu pensei assim, será que não vai acontecer nada, né? Vou entrar, mas eu, desde o começo de Deus, eu não quero entrar e sair daqui do mesmo jeito. Tem que acontecer alguma coisa na minha vida impossível. Eu tenho que rever algumas coisas, porque do jeito que tá não dá. E desde o começo, né, quando a apóstola levou nós pra rua e mostrou que a gente é príncipe, eu sei, né, que eu sou princesa e tal, mas às vezes a gente deixa tão... Eu disse, esse ano foi o pior ano da minha vida ministerial. Eu tenho certeza disso. Mesmo com tantas coisas que eu já passei, tantas percas, tantas coisas, mas eu vi que foi o pior ano ministerial da minha vida. Onde uma coisa que nunca aconteceu na minha vida, assim, né? De querer largar tudo, de querer desistir de tudo. Eu não vou dizer assim que eu fui curada assim aqui no encontro, porque a apóstola já sabe disso, a liderança já sabia disso, que eu comentei, que eu fui esse ano muito atacada em querer desistir da igreja. O que você está fazendo aqui? Aqui não tem mais nada para ti. E todos esses ataques, assim, eu vivi esse ano. Foi o ano que eu mais murmurei, foi o ano que eu mais me desprezei eu mesma, desprezei as pessoas. Não sei se vocês viram isso em mim, mas eu estava me odiando, assim, né? Então estava tudo bem ruim. Foi um ano assim que parece que escapou tudo pelas minhas mãos. Eu perdi tudo. Eu disse, o que eu fazia aqui? Eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada nessa igreja, eu não tenho ministério, eu não tenho mais nada. Eu vim assim, com esse coração dentro de mim mesmo, que eu já tinha confessado, mesmo que eu já tinha falado na liderança. E às vezes, eu como fleumática, às vezes eu penso assim, que o que eu falo ninguém dá muita importância. Assim, magistério, você não magistério, né? E... tipo, né? Mas desde o começo ali, né, eu fui bem ministrada e eu pensei, né, tudo que aconteceu foi eu que causei. Tudo que aconteceu, tipo, eu que estava perdendo tudo, eu que estava deixando tudo se esvair pela minha mão. Então, às vezes, a gente tem tudo, Deus nos dá tudo e a gente pode perder tudo, né? Mas eu vi no final do ano, assim, uma luzinha, né? Uma luzinha se acendendo, uma luzinha brilhando. Não, tá tudo aqui. É só tu resgatar, é só tu pedir de volta, é só tu se posicionar. E eu comecei a me posicionar. Eu decidi, né, me posicionar ali na conferência, quase no finalzinho do ano, né? Eu disse, tem uma chance. Vamos lá, né? Corrigindo algo. Quando veio aquele tema corrigindo algo, eu já imaginei, né? O que eu ia ter que corrigir, né? Tantas coisas ali. E foi bem isso aí. E no reencontro, uma coisa assim que eu nunca tinha percebido, que algumas coisas que eu vivia e que eu sentia e que eu reproduzia era lá da casa do meu pai, da minha mãe, apóstola. Eu falei, por que eu sonho tanto com a casa do meu pai? Por que eu sonho tanto com a casa da minha mãe? E na sexta, quando a gente veio aqui, o primeiro dia, na sexta-feira, amanhecer para sábado, eu sonhei que eu estava em casa, na casa do meu pai. É nojento falar disso, né? Mas tinha gente estranha na minha casa e tinha cachorros estranhos e eles defecaram toda a minha casa, a casa do meu pai. Muito cocô, e eu limpava, e eu brava. E esses cachorros aqui fazendo isso, eu limpava. E chegou uma pessoa na casa, era um missionário, será que era? E ele foi no banheiro e ele saiu do banheiro vomitando.
E daí eu disse, meu Deus, que eu fiquei no banheiro, né? Eu fui no banheiro, estava muito sujo, o banheiro muito imundo, eu fui limpando, lavando. Eu disse, meu Deus, que sujeira, que vergonha, que vergonha. E eu estava brava, assim, né, que esse cachorro não pode entrar aqui. E eu, assim, aí a apóstola disse, é porque certo na casa dos teus pais tinha essa ira. E daí aqui foi ministrado sobre isso, que aquilo que os nossos pais fazem, nós reproduzimos. E a pastora Bárbara me levou para a cruz, e ali na cruz eu falei tudo que estava dentro de mim, né? Medos, inseguranças, medo de não dar certo, medo de não ser aceita, medo de ser rejeitada, desconfiança, e as pessoas que eu não consigo trazer para dentro do meu ciclo de amizade, ou do meu ciclo de... Porque esse ano, para não dizer que eu não fiz célula, eu fiz célula, algumas células com o meu filho, com a minha nora, eles estão devagarzinho assim, né? Mas, tipo assim, para não dizer que eu não estava fazendo célula, eu disse, Deus, eu não ganhei nenhuma alma para Jesus, não ganhei ninguém para Jesus, que pastora que eu sou, que crente que eu sou, né? Eu me acusando, né? Eu me autocondenando, autocomiserando e tudo ali. E Deus falou que essa desconfiança, e às vezes falta de confiança até em Deus, a apóstola, na conferência, ela disse que eu tinha incredulidade. Eu disse, é verdade, eu tenho fé. Eu oro por ti, eu tenho uma fé que vai acontecer, e para mim eu não tinha, porque eu via dentro da minha casa isso se repetir. A minha mãe, vamos dizer assim, era católica, mas tipo assim, a minha mãe não tinha fé no meu pai, a minha mãe não tinha fé em nós, vamos dizer, não tinha confiança, né? O meu pai, ele mexia na bolsa dela, mexia no dinheiro dela, e daí aquela briga dentro de casa, que era o dinheiro dela voltar para casa, né? Voltar para o trabalho. E cadê o dinheiro? Ela tinha que ir a pé, depender de carona, então tinha toda aquela briga dentro de casa por causa do dinheiro que sumiu. E daí meu pai dizia, foi os teus filhos. E daí ela ficava brigando com nós, se era nós, daí eu reproduzi isso, essa desconfiança das pessoas, que todo mundo vai me trair, que todo mundo vai me roubar, que todo mundo vai me fazer mal. Então essa desconfiança eu herdei de lá, da casa dos meus pais. Essa ira, eu sou muito boazinha, quem me conhece aqui? Não é que eu quero falar que eu sou boazinha, eu sou boa. Mas quando eu me iro, né, eu não quero nem saber se eu gosto de ti, se eu tiver ofendida, eu quiser falar quantas vezes eu ofendo a apóstola, né? Então essa ira, eu herdei lá, não para justificar que veio de lá, mas é real isso, né? E daí eu botei na cruz isso, né? Eu não quero ser assim. Eu quero ter ciclos de amizade, eu quero ter amigas, eu quero ter relacionamentos com pessoas, eu não quero ser uma pessoa fechada. Eu vou tratar de uma discípula, eu trato ela só até onde ela é minha discípula, eu não trago ela para ser minha amiga, tá entendendo? Eu vejo Lucas ele traz para ser amigo, né? Realmente ele entra dentro, né, da pessoa, do coração. E eu tinha as minhas reservas. Não, lá fora tudo bem, mas aqui, vamos dizer, aqui não, eu não quero. Eu tinha essas reservas, né? E no perdão, eu perdoei a minha mãe, né? Eu também perdoei pessoas, né? E eu coloquei também na cruz do Calvário a minha vida sentimental, né? Esse dia eu estava falando, poxa, eu vi uma mulher passar e ela tinha perdido o marido, junto com o meu marido e o marido dela estavam internados no mesmo dia. E eles receberam alta no mesmo dia. E eles morreram no mesmo tempo. E ela, em 3 meses, ela casou com um pastor. E daí ela passou de bicicleta essa semana por mim. E daí eu falei com a minha nora, aquela mulher, o marido dela morreu junto com o meu e 3 meses depois ela casou. Teve 2, 3 filhos, e eu disse, por que eu não fiz outra família, né? Por que eu não... Aí eu fiquei, por que eu não, né? Então eu coloquei na cruz, né, a minha vida sentimental e tudo isso, né? Deus fez muita coisa assim, né? Amém? Deus restaurou o falso Cristo. Também que a apóstola é minha referência, né? Às vezes eu dizia assim, eu não quero ser que nem apóstola, eu não sei que nem apóstola, né? Não, é muita coisa pra minha cabeça, não, a apóstola não é minha referência, a minha referência já morreu, era Ludmilla e tal. A minha referência é a apóstola, assim, Deus me curou, né? A minha também.
Pois a vontade de Deus é que eu sou invejosa. Eu só tenho a agradecer a Deus, meu Deus. No final eu dei o grito de José. Amém. Porque algo que me feriu no começo do ano, que, meu Deus, me matou por dentro. Assim, só Deus sabe que me matou por dentro mesmo. E hoje, no final, assim, de tudo, eu ver Deus fazer algo ali que pra mim era impossível. Assim, eu falava, Deus, eu sei que o Senhor vai consertar, mas não sei como. E então eu achei assim que foi extraordinário. Cheguei aqui sexta-feira, eu já sabia que só os pastores de igreja iam pregar. E aí eu fiquei chateada, eu falei, Deus, eu gosto tanto de trabalhar, tanto. Por que eu não vou poder, Deus, nem fazer alguma coisinha? Eu não quero pregar, porque eu não gosto, eu tenho essa vergonha. Mas eu quero pelo menos lavar uma louça, alguma coisa. E aí eu cheguei aqui sexta-feira, eu vi só os 4 ali. E eu falei, uma porrada na cara, assim, eu já levei assim, ó. E aí o Santo falou assim pra mim, por que tu erra se tu quer estar trabalhando? Por que tu não se arruma se tu quer estar trabalhando? Eles se arrumam, por isso que eles estão aqui. E aí já foi uma porrada assim, que eu olhava para aquela mesa, eu não queria olhar, porque eu dizia assim, cara, eu não mereço estar aqui nessa mesa, eu não mereço nada do que eles estão fazendo por mim, eu não mereço. E a apóstola pegando ali, e aí eu olhava, eu não consegui prestar atenção na ministração, só consegui prestar atenção na pessoa, uma mulher de 50 anos, fazendo de tudo para que tudo fosse perfeito. Eu já vi esse encontro, já sei como que funciona, já sei como que é as pregações, e ela cochichando para que tudo fosse perfeito, para que nada desse errado, para que a gente tivesse a maior e a melhor experiência com Deus. Então, sexta-feira assim, já foi algo extraordinário. No sábado de manhã, quando ela falou, o que te parou? Por que tu parou? Quem mandou tu parar? E eu falei, quem mandou eu parar? Por que eu parei? Eu não posso parar. E aí eu fiquei, o que fez eu parar, Deus? E aí o Espírito Santo falou, teu remorso. E a pessoa falou, pessoa magoada, primeiro a pessoa tem inveja, depois, ciúmes, inveja e aí mágoa. A pessoa fica amargurada. E eu estava amargurada aqui, da minha vida, em todo assim. Eu não consigo disfarçar, eu não consigo ser diferente. Se eu saía com meu marido, ele dizia, o que tu está empurrada? Por que tu não está feliz? Por que isso não está... Porque eu não estava feliz dentro de mim. Era comigo. Se eu estava na igreja, eu não estava feliz. Se eu estava em casa, eu não estava feliz. Eu não estava feliz em nenhum ambiente. Porque era dentro de mim, uma mágoa, uma amargura dentro de mim. Algo mal resolvido dentro de mim. Só que é muito difícil resolver e vir para Deus. Aí a pessoa falou, que te parou? Você não pode parar. Quem mandou tu largar a rede? Pega essa rede de novo. Eu amo rede, eu amo peixe, porque meu pai é pescador. E eu falei, eu vou pegar essa rede de volta e eu vou virar uma pescadora de almas de novo. Não vou parar. E aí, beleza. Daqui a pouco, assim, todo mundo foi extraordinário, mas eu vou falar do que me pegou, tá, gente? Pregação do Juninho. O Juninho, eu amei porque ele disse, vingança santa, não tem vingança santa. E eu sentei ali por diversas vezes, mirabolando como ia fazer uma vingança santa. E eu pensava, né? A pessoa vai me cumprimentar e eu disse que eu não conheço a pessoa, não tenho nada a pessoa. Mas isso é uma vingança santa na minha mente, né? E aí, Juninho, não tem vingança santa. E eu fiquei assim, pensei pro Juninho, por que tu tá pregando isso no encontro, né? Por que tu tá falando essa palavra? Se era o que eu sempre falava. É só um negocinho santo, pai. É só um negocinho assim pra... E então eu fiquei assim, olha só que como a pessoa é usada para entrar em lugarzinhos assim extraordinários. Da pregação também, dos temperamentos, eu descobri que eu não sou mais sanguínea, eu sou melancólica agora. E eu choro por tudo, é outra coisa. O meu marido acorda de manhã e eu processando tudo. Então eu estou totalmente diferente. Não sou mais sanguínea. Às vezes dá um stick, mas eu acho que não sou mais. Me irritei bastante com ele, porque tudo que pregava ele dizia que era eu que precisava. Daí eu falei para ele sábado de noite,
chama o pau lá em casa. Falei assim, ó, se tu ficar do meu lado domingo, eu vou te dar um chute na cadeira, que tu vai voar, Roberto. Eu vou te enfiar um soco na cara. E ele disse assim, não, porque não, tu vai ficar do teu lado. Eu disse assim, não, vai ficar do teu lado, não. Porque cada um diz assim, porque não sei o que é tua mulher. Ele, tipo, me ferindo ali. Ainda bem que eu vou pegar aí. Mas eu fiquei assim, meu Deus, ele tá aqui por causa de mim? Tudo é eu. Aí, não é verdade? Aí eu perguntei pra ele, pô, eu tô ruim assim contigo, me perdoa? Aí, tá, meu Deus, não posso esquecer das coisas que eu fiquei pensando. A do perdão foi extraordinário, porque desde o começo Deus falou pra mim, pega o Juninho pra liberar. Foi muito engraçado. O Juninho, apóstolo, o Juninho só pega a gente louca. Da outra vez também berraram, gritaram com ele, que eu peguei na mão dele, e ele assim, né? Aí eu pensei assim, eu vou apertar, eu vou dar um soco, porque eu tô liberando a pessoa. Ele me largou! Foi pra trás assim, aí só botou a mão na minha costas. Aí eu pensei comigo. E eu comecei a bater na minha perna, mas eu queria bater nele, gritar ele, sabe? Eu pensei, é forte, é grande, vai me aguentar. Então, queria pôr pra fora, você não tem noção. Mas ele foi uma bênção ali, né, apóstola? Então, assim, o momento do perdão era o que tá. Aí nisso que o apóstolo falou, quem te parou, quem fez tu parar? Eu falei, Deus, é a falta de perdão que fez eu parar. Rancorosa, amargurada, bicho ruim, eu sou bicho, não sou mais. Mas era um bicho ruim para perdoar, sabe? Coisa ruim. Quando foi na hora de ir pro perdão, que eu queria ser a primeira, começou a dar uma dor na minha barriga, mas uma dor tão forte que eu comecei a repreender úlcera. Eu falei, não, eu vou me livrar dessa mágoa antes que tenha uma úlcera dentro de mim, em nome de Jesus. E fui. E assim fui, literalmente, gente, eu fui tão livre, que depois que eu fui livre, que eu vi a pessoa não sentir medo, porque a pessoa que eu liberei sentia medo da pessoa, assim, vivia um pânico, assim, que voltasse aquela situação de novo. E aí eu fui livre, assim, que eu olhava assim pra pessoa, assim, meu cabelo lindo, como tá grande o cabelo, sabe? Porque eu até tinha parado de observar a pessoa. O cabelo crescendo, a pessoa nem vi. Você tem uma noção como a falta de perdão faz a gente, parece que se esconder e não querer, sabe? Aí, isso aqui foi extraordinário, o perdão pra mim. O apóstolo falou algo também que foi muito forte a respeito do jardim, né? E eu falei, Deus, quanto tempo faz que eu não vou no jardim? Quanto tempo faz que eu não entro no jardim? E eu não estou falando de jardim de Adão e Eva, eu estou falando de jardim de descanso mesmo. Aí tá, entramos no jardim, vamos descansar. Quando eu olhei, vem 4 aqui para lavar a louça, eu tinha esquecido do lava-pés. Pensei, é para lavar a louça, eu vou lá, vamos chamar para fazer alguma coisa assim. Quando eu olhei, aquelas bacias, a barba me puxando pela mão, olhei pro meu pé, falei, não, agora meu pé, não. Gente, vocês não pensam que eu me senti mal, com vergonha, pensando que, cara, eu era pequena, gente, vocês não pensam, eu era criancinha, eu nunca consegui dar trabalho com meus pais, eu sempre quis ser uma pessoa que ajudasse meu pai e minha mãe, sempre, desde criança. Hoje minha mãe e meu pai, vocês precisam de alguma coisa, algum serviço, eu estou lá para ajudar eles, porque eu detesto a sensação de ser um peso, sabe? E aí eu vi como eu estava sendo um peso aqui para os apóstolos e para a liderança. Eu falei, os 4 se dobrando, um senhor de 50 anos, uma senhora de 50, eu falo, senhora, pela idade, pelo respeito. Não, pelo amor de Deus. Ajoelhado, lavando o meu pé, lavando o pé do Roberto. Não, assim, ó, vocês não têm noção. Me deu várias sensações, a vontade de bater nele, de bater em mim, daí depois de chorar, e depois de não chorar mais, porque eu pensei, vocês não têm noção, lava-pés, era pra mim estar lavando o pé de vocês, não era pra vocês estar lavando meus pés, gente. Eu já passei por isso, já vivi essa história, eu já fui, sabe, eu já entendi que eu tenho que servir a Deus. Por que eu parei?
Por que eu tive que entrar de volta nesse lugar de ter que receber, sendo que eu tinha que estar ajudando? Sabe? Então isso ali para mim, meu Deus, o apóstolo, a mão do Pedro Roberto, eu falei, meu Deus, era para ser o contrário. Tá? Meu Deus, está tudo errado, a gente está tudo errado. Eu falei, Roberto, a gente está perdido, a gente tem que se arrumar logo, urgente. E aí Deus foi falando, quebrantando. Eu vi a apóstola, eu falei assim, meu Deus, a mulher é uma máquina. Eu olhei os pés dela inchados, por cima da sandália. Sabe, apóstola, a tua perna inchada. Eu falei assim, meu Deus, a mulher não descansa, a mulher não dorme. Não estou falando dos defeitos, é que eu admiro isso. Assim como eu admiro, sabe, as pessoas que têm a mão com calo, que trabalham, eu admiro quem, sabe? Eu fiquei olhando assim para o apóstolo, eu falei assim, gente, que extraordinário. Cara, eles são gigantes, eles são demais, sabe? Juninho, a Bárbara, eles são demais, são gigantes. E o teatro também, da máscara. Aí eu olhei aquele teatro e falei, palhaçada, cara. Que palhaçada, sujaram o vestido, quem veio não lavar. Dentro de mim, pegar as coisas do teatro. Meu, deve dar uma bagunça. Dentro de mim, eu estava desse jeito, eu estava possuída, do demônio. Daí, não, gente, não é engraçado, é sério, eu estava numa guerra ali por conta disso. Você precisa se arrumar. Eu disse, palhaçada, cara, palhaçada esse teatro aí, nada a ver. Daqui a pouco ela tirou a máscara. Eu sujo. Aí você precisa tá assim. Eu falei assim, você suja desse jeito, eu não estou acreditando. Cara, eu comecei a chorar, comecei a mandar uma coisa ruim. E ela começou a chorar, começou a ser cheia de Deus. O ambiente foi cheio de Deus nesse lugar aqui. Não tem. O teatro foi extraordinário. E o Juninho falava como o marido dela, falava com o Santo falando. E eu tentava entender como que não era ele falando com ela na hora do teatro. E eu ficava assim, Jesus, como que não é ele, se é ele que é o marido dela? Ficou uma coisa assim, sabe? E aí eu olhei aquele teatro, daí ela se limpou e eu falei, Deus, eu vou tomar banho, vou me limpar. Essa mágoa, essa ferida que me travou, eu vou me limpar. E aí eu estava só por esse momento do perdão, para me limpar, sabe? Para me tirar toda a sujeira. Fui na Bárbara, pedi perdão para ela também pediu perdão para mim, porque vocês não sabem, mas o diabo trabalha demais na nossa mente. Então eu achei assim que eu fosse um peso para ela, mas como o diabo trabalha na mente da gente, não é nada verdade. Vocês conseguem entender? Vocês não vão entender. A gente entende, a gente também passa por isso. Então, assim, são coisas que assim como eu brigo com meu irmão em casa, a gente também briga aqui, tá? Só que a gente briga com máscara, né? Como foi o teatro. A gente sorri quando a gente, na verdade, não quer sorrir com a pessoa. A gente quer ignorar a pessoa. E por ciúmes, né? Por ciúmes, que nem a apóstola ministrou ali. Ciúmes, inveja, tudo. Então, assim, eu falei, Deus, eu vou fechar o ano desse jeito, dessa forma. Ai, Deus falou assim, eu vou restaurar a tua casa, eu vou restaurar a tua família. Aí eu vi a laje tremendo, minha mãe recebendo, eu falei assim, é minha mãe, glória a Deus. Aí eu vi o meu irmão preenchendo lá o temperamento. Ai, mana, porque eu sou sanguínea. Aí eu falei, nossa, tu é sanguínea, é verdade, é demais, não sanguíneo. Gente, ele chega pra mim de boa. Sanguíneo puro. Ele tá frustrado que ele não é sanguíneo. Eu falei, né? Então, assim, foi extraordinário. Fechamos. Aí o meu marido orgulhoso, que eu conheço que ele é. Eu sei que ele é orgulhoso, porque ele é, mas não é mais. Sabe, eu vi ele beijar o Davi, eu fiquei assim, não tem noção, parece que ele estava beijando Jesus. Não, gente, vocês não sabem o que foi isso pra mim. Vocês não têm noção, só Deus acha que tem noção do que foi. Sabe? Então, assim, pra mim foi assim, Deus dizendo assim, ó, ei, restaurei, tá? Posso pelo encontro e eu restaurei a tua casa. Glória a Deus. Eu dei pregação hoje, mas o pessoal tá filmado.
Então, assim, o encontro não queria vir, porque eu não queria vir. Há muito tempo, 3 dias, né? Só palavra, daí querendo ou não, é meio cansativo, assim, né? Mas eu, assim, eu vim, né? Porque tenho tudo de propósito, né? Daí eu vim, de verdade, foi muito bom, assim, gostei bastante, porque eu consegui, tipo, adorar a Deus, falar com Deus, sabe? Poder chorar, poder conversar com Deus, assim, sabe? Tipo, sentimento, assim, eu não consigo chorar muito, não consigo demonstrar muito, assim, é só ser uma coisa muito íntima de mim, sabe? Mas por dentro eu estava muito feliz, agradecendo a Deus, né? Porque esses momentos são bons para nós, né? Deixando o orgulho de lado. E querendo ou não, tipo assim, eu não fui da igreja, sabe? Porque eu fui da igreja, porque eu pensava que a apóstolo, eu pensava que a apóstolo era muito chata, porque tudo que a apóstolo fosse falar comigo, ela ia falar comigo só para fazer coisa na igreja, só isso para mim, né? Realmente. E não queria ficar muito na igreja, para não ficar conversando muito, mas daí mudei minha mente, né? Porque nós dependemos para adorar a Deus e não aos homens. E porque se eles estão aqui com nós, eles querem falar com nós para ser alguém melhor, né? Para nós resolver com Deus, se fazer a coisa certa, né? Porque Deus bota as pessoas na nossa vida para não fique perdido, né? Imagina se tivesse pastor na igreja, um apóstolo, imagina como é que ia ser, né? Se a pessoa está perdida assim, sem como, imagina assim, né? E então, também quero dizer que foi uma bênção, foi uma bênção, muito bênção. E quero lembrar uma coisa sobre isso, sim, porque as pesquisas não mentem com um pouco de informática. E outra coisa. Isso aí. E na hora do perdão ali também foi muito bom, porque às vezes nós achamos que não tem que perdoar ninguém, porque nós já perdoou, e eu nem veio que eu tive graça, sabe, que eu achava que eu precisava, mas na hora que o pessoal vai dando testemunho, querendo ou não, é quebrantante, sabe? Deu vontade de chorar assim várias vezes, porque querendo ou não, testemunhos são muito fortes, né? O que as pessoas viveram, né? E vendo o testemunho das pessoas, nós vai lembrando aquilo que já aconteceu nas nossas vidas, né? Daí isso que vai mostrando para nós, por isso que é muito importante o testemunho, às vezes mais do que a pregação, mas o testemunho em si, com a base na palavra, é uma bênção. E é isso que eu quero dizer, e agradecer à igreja e a todos, né? Principalmente porque eles podiam estar em casa, porque tem outra coisa, mas vieram que servir a nós, né? Também que fiquei bem assim, nossa, a Gabi estava aqui, né? Tinha acabado de ganhar o neném, parabéns para ela, para o Alex também, né? Também agradeço também à pastora Bárbara, ao Juninho, ao apóstolo, todo mundo estava aqui, né? Todo mundo estava aqui, é importante. E é isso. Vou colocar aqui bem no meio, né? Bom, para começar, eu já falei lá na outra igreja, eu vou falar aqui de novo. Essa semana eu passei muito desanimada. Então eu não queria vir para o encontro. Chegou quinta-feira, eu falei para meu marido, então você não tem com vontade de ir. Eu falei para ele, e ele falou, não, você vai, né? Eu sou assim, eu sou bem explosiva, mas quem manda na minha casa é meu marido. Não sou eu. Então tudo que ele fala, vai, entendeu? Não tem aí negociação. E então eu falei, tá bom. Mas eu falei, na minha mente, toda semana, passou assim, mas é que eu já passei muito encontro, muitos eventos assim de cura e blá 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 e tudo. Então eu já passei muita coisa. Então eu falava assim na semana, eu falei, meu Deus, eu não tenho nada que perdoar. O que eu vou perdoar? Porque eu achava que era só perdoar. Aí eu, dentro de mim, eu falava, mas eu vou escutar tudo de novo, tudo que eu já escutei, tudo que eu já sei, vou escutar tudo de novo. Eu falei, vai ser bem chato, você parece um Murilo, sabe? Vai ser bem chato, eu falei. E aí chegou, eu tenho um sério problema, gente, que eu não sei muito me relacionar com as pessoas. Vocês me veem assim, mas eu não sei me relacionar. Eu tenho um relacionamento só com o carro, com as meninas, mas eu não consigo encaixar com outras pessoas, sabe? Para ter um relacionamento. E Deus tratou muito isso, já faz muito tempo, eu estou super bem, graças a Deus. Mas Deus tratou muito esse final de semana comigo. Isso de ver as pessoas de uma maneira diferente. Eu não consigo ver, como eu não tenho um relacionamento com pessoas, então eu idealizo as pessoas, entendeu? Para mim, eu vejo o Lucas de uma maneira, e se ele sair do formato que eu
montei na minha mente dele, para mim já é um caos depois voltar a formar ele na minha mente. E por conta disso eu sempre me separo das pessoas, eu nunca teve amigos, nunca teve nada. Eu me casei com um cara com 18 anos e a gente tá aqui junto, ele me aguentando, né? E sempre foi ele, tudo ele, entendeu? E eu tenho um problema com as coisas, sabe? Aí, tipo, é branco, preto. E chegamos sexta-feira aqui, e a apóstola falou 7h30 era, né? 7h30, 7 para começar, 7h30. Então eu falei, o cara falou, não, eu acho que vamos ir um pouquinho, 7h10, né? Que aí a gente se vai arrumar, deixa o carro. Aí eu falei, tá bom, 7h10. Saiu de casa, chegamos aqui 7h15, 7h10 e 12 chegamos aqui. E estava todo mundo lá fora. Eu falei para o cara, meu Deus, acho que 20 eles vão abrir aí para a gente subir. Aí a gente veio, a pastora falou, não pode subir, tem que esperar um pouquinho. Aí eu estava de sábado, eu falei, vamos no carro, né? Aí a gente foi comprar, eu falei para o cara, eu acho que vai demorar, vamos lá pegar uma bala, nem importa. Era 7h25 quando a gente voltou de pegar a bala. E o portão não abria. E isso me deixou nervosa. Você não imagina como eu luto com isso. E eu já subi aqui, empurrada. Tipo, eu subi brava. Dentro de mim eu estava por explodir, porque eu falei, meu Deus, falaram um horário, já é 45. Isso aqui, esse negócio aqui não começa, não vai começar. Que hora que vai acabar? Que hora que vai começar? Que hora que vai acabar? E eu já estava, sabe, não consegui pegar nada de tão brava que eu estava dentro de mim. Só que eu aprendi a não falar quando eu estou brava, porque eu antes feria muito meu marido quando eu falava brava. Então eu não falava, eu não falei nada, eu fiquei, mas ele já estava na minha cara. Aí eu fiquei assim, sentado, não conseguia escutar nada, não conseguia pensar, não conseguia nada. Eu estava super brava, porque era 45 quando a gente subiu aqui, sabe? Eu sei que parece meio sem noção, né, que eu estou falando, mas eu estou mostrando para você que é um problema meu. E aí eu falei, ai meu Deus, que acabe. Não consegui pegar nada. Cheguei e se vi a organização, falei, meu Deus, que lindo, estava as coisinhas acesas, estava maravilhoso, falei, igual. Mas eu estava super brava dentro, eu não sei se você entende aqui, tipo uma coisa dentro de mim. E aí eu sentei, não consegui pegar nada. Aí depois chegou um momento que começamos a orar e eu estava orando, estava assim, tipo, e chegou o apóstolo. E quando o apóstolo chegou e começou a orar por mim, meu Deus, gente, é a segunda vez que acontece isso comigo, quando o apóstolo ora por mim. Eu sinto um carinho muito grande por o apóstolo. Eu não tive pai. Meu pai morreu quando eu tinha 10 anos. Então eu não experimentei ter um pai, porque minha mãe nunca mais casou. E eu não tive uma figura paterna. Então para mim foi assim, o apóstolo representa um pai para mim, entendeu? Eu não sei expressar ainda, então parece que para ele não sabe, né? Mas eu não sei expressar meu carinho, entendeu? Mas eu sinto dentro de mim um carinho muito grande por ele. E já no congresso o Senhor me falou, e falou assim no meu ouvido uma coisa que eu trago para mim, que quando eu tenho vontade de desistir, eu lembro daquilo. E foi com respeito ao apóstolo. E quando ele veio orar, eu comecei a chorar. E chorava. E foi maravilhoso. Derrubeu a Santa Ceia. Mas foi uma coisa tremenda. E aí, como que aquilo saiu, sabe? E depois eu saí de lá e nem falei com o carro, eu não falei nada. Chegamos no outro dia. E foi a administração estava muito maravilhosa. Eu vou falar só que o Senhor mexeu comigo. Quando o pastor Alex começou a falar sobre traumas familiares. E olha, eu estava assim, na minha mente eu estava super que eu já não tinha mais nada para liberar para Deus. Tipo, eu não tinha mais nada na minha vida. Porque tantas vezes que eu fui nos encontros, eu falei, não, eu não tenho mais nada. Eu já perdoei o que tinha que perdoar, eu liberei o que tinha que liberar, então eu não tenho mais nada.
E no momento assim que o pastor começou a falar, gente, parecia que uma tela passou na minha frente e eu comecei a ver minha vida de criança, quando eu tinha 5 anos, 6 anos, que como uma família, um familiar nosso, rejeitava a gente, pelo meu pai, e por a gente depois o trauma maior veio quando eles rejeitaram a gente por ser cristão, que é a família da minha mãe. Então eu tinha um ódio muito grande dentro de mim, apesar de eu já haver liberado ela, minha avó e meus tios. Eu tinha excluído eles de todos os meus pés, eu não conseguia olhar foto dele, eu não conseguia escutar quando minha mãe falava que ia visitar a mãe dela, que é minha avó. Eu falava, eu evitava falar com ela sobre minha avó, entendeu? Tipo, sabe quando veio aqui uma dor, mas sempre eu falei, mas eu já soltei ela, então eu não quero escutar dela porque eu já não tenho mais nada a ver com ela. E sábado, quando ele começou a falar, aquilo passou na minha frente assim. E foi uma revelação para mim que você não imagina. Porque a minha família, de parte da minha mãe, eles são um pouquinho mais pudientes, sabe? Eles têm mais dinheiro. Então eles sempre rejeitaram a gente por ser mais pobre, meu pai, né? Eles separaram a minha mãe, vamos dizer assim, até tiraram ela da herança, das coisas, por conta dela haver casado com meu pai. E depois, quando ele começou a ser cristão, né, ele aceitou Jesus, eles ainda mais rejeitaram. Então, o Senhor trouxe essa revelação para mim, que eu sempre tive vergonha de falar que eu era cristã por aquele trauma. Olha que coisa! E Deus também falou assim para mim que eu não prosperei economicamente por conta do trauma que eu tinha com minha avó. Foi uma coisa assim, eu falei para o Carlos, meu Deus, eu acho que de agora para frente vai dar tudo certo na minha vida, porque Deus fez um milagre, sabe? Uma coisa que eu nunca tinha imaginado, que estava aí guardadinho, bem escondidinho, o Senhor mexeu nas águas e tirou para fora tudo que está. E para mim foi maravilhoso. E outra coisa que eu vou falar, que eu amei desde que estou vendo aqui, eu sei que a luta para ficar nessa casa aqui, apostólica, é muito grande. Porque eu vivo isso. Porque essa semana a gente não teve escola de discipulado. E eu já queria parar de ir aos cultos. Entendeu? Chega quinta-feira e você, ai, estou cansada. Ai, meu Deus, eu trabalhei muito hoje. Ai, não tenho vontade. Não é? Não sei se passa com você, mas passou comigo essa semana. Então eu falei, meu Deus, como é a luta que o diabo coloca na nossa vida para nós desistir. É muito grande. Eu vivo isso o tempo todo. Apesar de que eu tenho experiências maravilhosas com todos vocês. E esse final de semana, de novo, Deus está curando minha vida, sarando minha vida na área da família, sabe? Porque eu nunca tive família, eu não tenho contato muito próximo com minha mãe, com meus irmãos, e nem com a mãe de meu pai, nem com a mãe de minha mãe. Então eu não conheço família, entendeu? Para mim, família é o Carlos e as meninas, é tudo que eu tenho. Mas não é assim, porque eu tenho família física, só que eu não me relaciono com eles, entendeu? E aqui eu estou aprendendo, e com vocês foi assim uma coisa, eu falei, meu Deus, como eles são gente normal. E isso aí mexeu muito comigo. É uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu sei que parece meio estranho, mas eu nunca tinha visto. É uma coisa que é difícil para mim aceitar que vocês são normais. Que vocês são, como disse a pastora Bárbara, que a gente é gente. Entendeu? É muito uma coisa assim que Deus, desde o congresso, o viagem que fizemos junto, Deus está mostrando como vocês são gente, pessoas normal como eu, entendeu? E eu me identifico com vocês e estou aprendendo também de vocês e estou muito, muito, muito agradecida a Deus pela vida de vocês. Que Deus continue trabalhando, que Deus continue colocando força a nós.
Porque, na verdade, como o Lucas falou, apóstolo, eles fazem um trabalho muito maravilhoso, mas o diabo, ele tenta tirar a gente, e não sei por quê, porque aqui tudo é maravilhoso, gente, tudo é maravilhoso, mas os ataques do inimigo para fazer a gente ficar em casa é terrível, mas é tudo bom. Eu fui liberta no final da semana, para mim foi maravilhoso, não pode perder. Eu quero perdoar todos vocês porque falaram demais. Mas cada testemunho é importante. Só brincando. Cada testemunho é importante. Sexta-feira eu estava trabalhando. Sexta-feira eu estava trabalhando e quando trabalhava, estava pregando para um senhor que estava trabalhando junto, estava falando de Jesus para ele, contando coisas de fé. E ele parou a obra para ouvir. Eu comecei a falar, testemunhar ele. E nisso eu tive que contar para ele, quando eu me converti, eu tive que contar para ele que testemunho de vida da minha mãe, quando eu nasci. E nisso o Senhor me mostrou o que estava dentro de mim, que em 24 anos de cristão, de 11 anos de pastor, eu não sabia que estava ali. O Senhor já estava me preparando para o que ia acontecer nesse reencontro. Como a esposa falou, a gente foi em tantos lugares, fez tantas listas de pessoas para perdoar, mas nunca vivi algo como o que eu vivi aqui. Nunca o Senhor tratou tanto comigo, nunca eu me entreguei tanto como esses dias, hoje, sobretudo hoje, né? Quando a apóstola orou por mim, a mão dela queimava nas minhas costas, depois aqui na minha testa. Não vou falar minha careca, minha testa. Nunca senti isso. Isso que busquei muito na minha vida e nunca senti. Mas o Senhor quebrou algo dentro de mim. Quebrou um molde religioso que estava. Sim, religioso, sou um religioso. Mas em transformação ainda. Como o pastor fala, estou me convertendo a cada dia. Sim? Bom, o que o Senhor falou esse domingo na sexta foi que eu contei para ele, quando eu nasci, a minha mãe media entre 1,25 e 1,30. O apelido dela era baixinha. Meu pai media 1,76, entre 1,76 e 1,80, mais ou menos essa estatura. Só que minha mãe trabalhava na roça e era muito magrinha. Eu sou o último de 4 filhos de cesárea. Minha mãe sofria desnutrição, sofria anemia, e eu nasci com mais de 4 quilos. Então o médico, quando a minha mãe estava para ter a cesárea, a cirurgia, falou para o meu pai. E essa história minha mãe me contou na minha adolescência, mas nunca me interessei, nunca me... E contou que quando o médico falou para ela assim, para o meu pai, você escolhe ou a esposa ou a criança. Porque se nascer a criança, não vamos conseguir salvar ela. Mas se nós fazermos tudo para salvar ela, a criança vai morrer. Claro, meu pai, conscientemente, não tinha ódio de mim, porque quando eu nasci ele me amou muito, mas ele escolheu ela. E quando eu falei isso para quem estava me contando o testemunho, o Senhor me falou, eu sofria com rejeição, porque eu fui rejeitado no ventre da minha mãe. Sofria com rejeição, por isso eu sempre procurei agradar, sempre procurei me aproximar, mas também com medo de perder. Amava até certo ponto, mas não conseguia me entregar por completo. Em primeiro lugar a Deus. Eu, inclusive, eu já preguei aqui da revelação da paternidade, eu sempre chamo Deus de Pai, mas eu, no meu subconsciente, eu achava que Deus me rejeitava. Por isso eu sempre procurei religiosamente a perfeição, e como não sou perfeito, falei, Deus não vai me acertar. Vai escolher a todos, menos a mim. Inconscientemente eu lutava por isso, o Senhor me mostrou aqui. E o Senhor me curou, e eu sou aceito por Deus, eu sou filho de Deus, eu sou cidadão do reino de Deus, sou embaixador de Cristo. Deus me ama, é meu Pai. A segunda coisa que Deus me curou aqui, eu esperei bastante. Tô brincando. A segunda coisa que Deus me curou, muitas coisas que me curou aqui, mas a segunda coisa da relação foi com a minha mãe. E foi hoje quando eu me aproximei da apóstola. Não morreu lá. Não morreu lá, verdade? A minha mãe se converteu. Não, minha mãe morreu. Foi até 63 anos e morreu com Cristo. Deus deu saúde a ela. Mas ela faleceu alguns anos atrás. E a culpa que eu carregava era que eu nunca fiz nada por ela. Ela trabalhava,
pedia, trabalhava no chuva, no sol, lavava roupa para outras pessoas, para manter, para mim não abandonar os estudos, porque meu pai tinha falecido, eu era órfão aos 14 anos, então era sair para trabalhar, para eu não ter que abandonar os estudos. Eu me formei, fiz ensino médio, faculdade, me formei, comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, mas nunca fiz um presente para ela. Nunca levei ela para jantar. Tinha carro, nunca levei ela para passear na cidade, conhecer algum lugar. Eu levava todos os amigos, menos a minha mãe. Nunca eu fui no mercado, enchi a geladeira dela, ao contrário, ela vinha em casa com sacola de comida para a gente. Eu carregava essa culpa. Eu precisava do perdão da minha mãe. Hoje, quando eu abri meu coração para nós, eu me quebrei. Eu precisava desse perdão. Precisava muito de sentir, soltar essa carga. Então, para resumir, esse realmente foi sobrenatural. O Senhor me quebrou por completo. Eu tinha expectativa, mas não tanto assim. Realmente, depois, quando eu vi o apóstolo estava nos pés, até dei um beijo na testa dele. Porque, não, mas sério, é sério, porque a gente vê o apóstolo, vê a apóstola, e a gente tem uma referência como homem e mulher de Deus, né? E sabemos, a Bíblia está escrita que Jesus lavou mas aquele ato ali, eu pensei, puxa vida, e eu falei dele algumas vezes, pensar em tudo esse capeta, isso aí na cabeça quantas vezes. Eu entendi que realmente essa casa é uma casa de restauração. É uma casa, se o diabo deixou a tua cabeça passar aí, irmão, é o diabo. Luta, porque é o capeta. Esta aqui é uma casa certa, é uma casa de Deus, é uma casa de restauração, é uma casa séria com o Espírito Santo. Amém? Obrigado apóstolos, e obrigado a cada irmão que fez possível isso. E como a esposa falou, somos uma família realmente. Deus abençoe cada um. Amém? Amém. Olha, eu participei desse encontro, né? Trabalhando e também recebendo, né? Mas isso para mim foi totalmente diferente. Eu fui tão sobrenatural, tão amoroso, né? E então eu me senti assim, na casa do Pai, na casa do Rei, banquete com Deus, com o Rei, né? Então eu me senti amada e mimada. E por quê? Eu fui curada, porque eu não estava me sentindo amada pela igreja, pelos apóstolos, não estava me sentindo amada, estava me sentindo assim, sabe? Deixa de lá, deixa Deus, vai embora. Para falar bem a verdade, eu não queria ir embora. Estava orando assim, né? Senão, Deus vai embora. Vou morar em Milanau, tal, educação muito difícil da conta, muito trabalho, vai embora, né? Mas daí assim, agora eu me senti amada, agora eu não sei mais, né? Como Deus permitiu, né? Então isso eu queria dizer, né? Que eu me senti amada, me senti mimada, e me senti assim, como é que eu vou dizer, restaurada. Amém? Amém.